Estou de volta agora com a nossa aula de ciências. Segunda-feira, 25 de outubro, vamos começar a quarta unidade. Peguem o livro de ciências para nós começarmos. No vídeo anterior você já notou que a sua atividade de casa também será livro. Não usaremos caderno, certo? Na aula de hoje. Capítulo 4, começando na 141. Não tem tarefa de casa para fazer a correção, porque na semana passada, como você já sabe, foi a semana das provas. 141 é a sua página. Nosso assunto novo de hoje, os recursos que a natureza nos oferece. Nós aprendemos em aulas anteriores que os vegetais que fazem parte da natureza são úteis para várias coisas. Tanto para a nossa alimentação, quanto para o abrigo para os animais, servem para fazer móveis, remédios e servem também para deixar o nosso planeta com uma temperatura mais agradável. Os vegetais eles são úteis para várias coisas, inclusive para a indústria também de cosméticos. E os outros recursos que a natureza nos oferece, quais serão eles? Tem vários recursos e é sobre isso que nós vamos estudar agora. Aqui, página 141, vão abrindo o livro de vocês e vamos começar a leitura. Os recursos que a natureza nos oferece. A palavra recurso significa algo a que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Então, recursos naturais são tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimentos, minérios, matérias-primas para a construção de móveis, roupas, tecidos, etc. Veja o exemplo. A lã tirada do animal é transformada em fios, que são coloridos e transformados em tecido, que por fim veste o homem, ou seja, as pessoas. É a natureza transformada. Observe que tem uma pessoa aqui que ela está tecendo um tecido. São feitas essas linhas daqui para depois virar um tecido e aí sim virar as nossas roupas. Esses tecidos podem ser utilizados para fazer toalhas, roupas para pessoas, podem servir também como bolsas, inclusive. Tem muitos objetos que são feitos com tecido e esse é um dos recursos que a natureza pode nos oferecer. Próxima página 142, bem aqui, 142. A natureza nos dá produtos necessários à nossa alimentação. Vimos em aulas anteriores que sim, os vegetais eles servem para a nossa alimentação. Nós comemos algumas raízes, podemos comer caules, flores, frutos e até sementes. Nós podemos consumir sim todas as partes da planta. Não quer dizer que qualquer vegetal você vai comer todos os vegetais, todo tipo de folha, todo tipo de raiz. Não é assim. Algumas raízes são comestíveis, como a macaxeira, a cenoura, batata doce, batata inglesa, caules comestíveis, palmito e cana-de-açúcar, flores comestíveis, brócolis e couve-flor, frutos comestíveis, caju, manga, acerola, banana e tem também sementes comestíveis, inclusive os amendoins e até mesmo os feijões. Os vegetais têm essas 5 partes, 6 partes e todas as partes dos vegetais, sim, alguns nós podemos consumir todas as partes deles. Na natureza você encontra raízes, caules, flores, frutos e sementes que são comestíveis. A maior parte desses produtos é transformada em produtos industriais. Sabe aquela caixinha de suco que nós encontramos no supermercado ou na padaria? Tem um pouquinho de fruta, tem uma quantidade grande de açúcar, mas ele é um produto que foi industrializado. Muitas vezes comemos alimentos sem saber de que produtos naturais foram feitos. Veja este exemplo. Número 1, o queijo. O leite extraído da vaca é transportado para a fábrica, quando armazenado, segue para o aquecimento, em seguida adicionam o coalho ao leite e o deixam apurando. Ele fica lá um tempinho sem ninguém mexer nele, só ele apurando. Quase pronto. Ele é devidamente embalado para no final ser comercializado. Para se transformar no queijo, é primeiro retirado o leite da
da vaca. Infelizmente, muitos animais acabam morrendo para nos alimentar. E o leite que é da vaca, acontece muitas vezes os animais, os filhotinhos da vaca, assim que nascem, eles muitas vezes nem têm o direito de mamar em suas mães. A vaca, por exemplo, ela é um animal que fornece o leite que vai para a produção de iogurtes, de queijo, de manteiga, dentre outros alimentos, inclusive até o requeijão. Creme de leite, tudo isso é feito com o leite da vaca. Passa por todo esse processo até virar o queijo que muitas pessoas gostam de consumir. Compreenderam até aqui, tranquilos? Vamos para a página 143, ler um pouco mais do texto, que diz assim: agora veja para que o homem utiliza os animais. Observe este exemplo. A vaca, por exemplo, é retirado o couro dela para fazer tecidos, a carne é consumida, o couro também é utilizado para fazer sapatos ou bolsas. Tia, é verdade que esses animais morrem para fazer tudo isso? Sim, é verdade. Os animais morrem, eles são abatidos, eles morrem para se transformar tudo isso. O chifre da vaca é retirado, a pele, a carne, o leite, tudo isso é retirado desse animal que é a vaca para poder fornecer. Hoje em dia existem muitas pessoas sim que combatem o uso do couro para botas, para fazer bolsas. Não é necessário, existem sim os materiais que são sintéticos que podem seguramente serem substituídos para fazer sapatos ou bolsas. O couro do animal, por exemplo, que ele é utilizado para isso, esse animal passa por muito sofrimento para poder fazer tudo isso, isso é verdade. Os animais são mortos e eles passam por muito sofrimento para construir tudo isso aqui, para serem fabricados tudo isso aqui pela indústria. Então a vaca ela é um exemplo de animal que constantemente elas são abatidas para poder fornecer esse tipo de matéria para o ser humano. Página 144. A partir da madeira, o homem, ou seja, pessoas, constrói objetos que facilitam o seu dia a dia. Observe. Aqui tem uma pessoa, um homem que está na floresta com um machado na mão e ele está fazendo o quê? Derrubando uma árvore. Depois que essa árvore for derrubada, logo ao lado tem um caminhão carregando as toras dessa madeira. Depois que ele começa a carregar essa madeira, vai para um outro local, para um outro destino, onde essa madeira ela será serrada para a construção de móveis. Depois que a madeira for serrada, vem outra pessoa que vai colocar os parafusos, que vai fazer o desenho naquela madeira para a construção de cadeiras, de mesas. E depois essa cadeira ela será embalada para depois ir para a loja e ser servida, oferecida para as pessoas comprarem. Em todo esse processo daqui, do corte das árvores até chegar na cadeira, que é o objeto feito com a madeira, passa por todo esse processo. Não é algo simples, é algo que dá bastante trabalho. A conscientização que muitas pessoas estão tendo ultimamente e que muitos incentivam as pessoas a usarem madeira de reflorestamento. Porque se as madeiras forem retiradas e essa árvore não tiver mais nenhuma espécie dela, ela não plantará, ela não nascerá novamente. Por isso que é necessário sim fazer o plantio de novas árvores para que essa madeira ela não seja extinta. Ficou alguma dúvida, turma, sobre esse assunto? A natureza ela sim tem muitos recursos que podem nos oferecer. Ao longo dessa unidade, nós também vamos estudar sobre o reino mineral, que é algo também retirado da natureza, e são várias coisas feitas com esses objetos retirados da natureza. Vamos estudar também sobre a tecnologia do dia a dia. Essa forma como você está assistindo a aula é através da tecnologia que está tão avançada. Você consegue me assistir mesmo estando em casa. Vamos estudar também um pouquinho mais à frente sobre os desafios das novas tecnologias. De que é feito papel? Vamos estudar também o último assunto, que é sobre o lixo. É algo que constantemente nós vamos estudar. Vamos sempre falar sobre esse assunto, porque o lixo ele ainda é um problemão, especialmente nas grandes cidades. Por
Porque tem muita gente mal educada que ainda continua jogando lixo na rua, ó, deixando a rua suja. Aí quando vem a chuva, a água invade a casa das pessoas. Não tem como a água escoar, é aquele problema. Mas ao longo dessa unidade nós conversaremos também sobre outros recursos da natureza em que as pessoas elas utilizam para a sobrevivência, para a fabricação e venda desses produtos. Tranquilos até aqui sobre o assunto? Vamos prosseguir. A nossa atividade de classe, nós realizaremos as páginas 145 e 146. A página 147 será uma pesquisa, você poderá fazer desenhos ou até mesmo recortar as figurinhas que eu vou explicar já no final da aula. Página 145, nós vamos responder a nossa primeira atividade. Anotem a data de hoje, 25/10, classe. Registrem sempre nas páginas a data em que essa atividade foi realizada. Página 145 será a nossa primeira atividade de classe. Primeira questão diz o seguinte: para fazer alguns objetos, o homem utiliza materiais retirados da natureza. Quando aqui se refere a homem, quer dizer pessoas de uma maneira geral. Para alguns objetos, o homem, ou seja, as pessoas utilizam materiais retirados da natureza. Ligue os objetos aos materiais que são feitos. Tem 5 desenhos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, tem 4 desenhos para vocês ligar. Certo? O primeiro é uma cortina. Tem um varão, tem uma cortina aqui, os dois lados. Essa cortina. Quais foram os objetos utilizados para fazer essa cortina? Observem que aqui tem máquina de costura, fita, tecido, serrote, martelo, tem também o bambu, a corda, o anzol, máquina de costura, tecido e tesoura. Para fazer a cortina é feita com tecido. E quais foram os objetos utilizados para fazer essa cortina? Primeiro foi utilizada máquina de costura? Sim, para fazer as bordas do tecido foi utilizado. E para cortar esse tecido, o que é utilizado? A tesoura, exatamente. E também é utilizado o próprio tecido para a fabricação dessa cortina. Vocês vão ligar a cortina até o último desenho, que tem a máquina de costura, o tecido e a tesoura. Esses 3 objetos foram os principais utilizados para a fabricação dessa cortina. Liguem, portanto, esse primeiro. O segundo desenho é um chapéu. O chapéu, que é... Quais são os objetos que eu preciso utilizar para fazer o chapéu? Ele é costurado? Sim, ele é costurado. Eu preciso de tecido para fazer? Também preciso, exceto se ele for feito de palha. Mas desses objetos aqui, eu utilizo martelo para fazer um chapéu? Não. Eu utilizo um anzol para fazer um chapéu? Também não. O que é que eu utilizo? Nesse caso, uma máquina de costura, uma fita métrica e um tecido. Vocês ligaram o chapéu até o primeiro desenho do lado direito. Então, liga. O próximo desenho é uma vara de pescar. Nessa vara de pescar, quais são os objetos que eu utilizo para fazer? Eu uso serrote, madeira e martelo, ou eu uso o bambu, a corda e o anzol. Obviamente nós usamos o bambu, a corda e o anzol. Liguem esse daqui até esses objetos que tem o anzol, o bambu e a linha. Você vai ligar o terceiro desenho do lado esquerdo até o terceiro desenho do lado direito. O próximo é um casaco feito de tecido. Para fazer esse casaco, eu vou fazer utilizando quais materiais? É preciso linha para costurar? Sim, é preciso. Precisa de máquina de costura? Também precisa. Eu utilizo serrote? Não. Eu utilizo anzol? Também não. O que é que eu preciso utilizar? A fita métrica
também, porque para fazer as roupas não são feitas de todos os tamanhos. Existe um molde, tem uma medida que as pessoas utilizam esse material, as costureiras e costureiros utilizam para fazer esse tipo de tecido, esse tipo de roupa, que é o casaco. Portanto, você vai ligar o casaco até o primeiro desenho, que é a máquina de costura, a fita métrica e o tecido. Pode ligar. O próximo foi uma mesa. Esta mesa feita de madeira, quais objetos eu uso? O pedreiro, o marceneiro utiliza para fazer. Ele usa a máquina de costura? Não. Ele usa o serrote? Sim. Martelo e madeira? Sim. Para fazer esse tipo de material. Mesas e cadeiras são utilizados esses materiais aqui, como o serrote, o martelo, a madeira, dentre outros. Mas esses são os principais. Portanto, vocês vão ligar essa primeira questão. Pausem o vídeo para anotar, vão registrando e vamos para a próxima questão. Continuando na página 146, vamos responder o segundo. Observe os elementos sem vida. Observe que os elementos sem vida possuem várias características. Entre elas existe o brilho, a transparência, a rigidez e a flexibilidade. Abaixo você encontrará objetos com características de brilho e transparência diferentes. Marque com um X as características de cada objeto. Tem uma tabela e você vai preencher cada uma de acordo com as suas características. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses 6 objetos aqui. E tem as palavrinhas logo assim. São 4 palavrinhas. Então vamos voltando a preencher a nossa tabela. Primeiro objeto, a janela. A janela, ela é transparente? Sim, marque um X, dedo transparente. NP, não transparente. Brilhante e não brilhante. Essa é a janela. Ela é transparente? Sim. Não transparente? Não. Ela é brilhante? Sim, marque um X, não brilhante não. Ela é brilhante e transparente. Esse é um muro cheio de tijolinhos. Os tijolos que compõem esse muro, eles são transparentes? Não, não transparentes. Sim, marquem um X. Ele é brilhante? Não, ele não brilha. Não brilhante. Marquem um X. Agora tem o balde de alumínio. O balde de alumínio, ele é transparente? Não, não transparente. Ele é brilhante? Sim, não brilhante. Agora tem um pote de vidro que parece um aquário. É transparente? Sim, você consegue ver o outro lado através desse vidro. Não, transparente não marca. Ele é brilhante? Sim, é brilhante. Então marca um X. Uma folha de papel. A folha de papel, ela é transparente? Não, não transparente. É brilhante? Também não, não brilhante. Agora tem uma borracha. A borracha é transparente? Você consegue ver o outro lado? Não, não transparente. A borracha é brilhante? Também não. E você vai marcar um X desse jeito aqui. Pausem o vídeo, anotem, preencham com cuidado para vocês não marcarem os X no local errado. Primeira linha só vai marcar esses 2 X. Na segunda
Agora circule os objetos flexíveis e passe um traço nos objetos rígidos. Aqueles objetos rígidos são aqueles que você não consegue mexer neles sem ele se quebrar. Esse daqui, por exemplo, que é esse pincel que eu utilizo para fazer o quadro, olha só, ele não consegue virar de um lado para o outro, portanto ele é rígido. E se fosse algo flexível, seria igual às borrachas que vocês utilizam. A janela de vidro, ela é flexível ou rígida? Rígida, marque um traço, faça um traço nela. O muro é flexível ou rígido? O muro é rígido, ele não consegue se mover, não se mexe. O balde de alumínio é rígido ou ele é flexível? Rígido também. A folha de papel, ou melhor, o aquário de vidro, ele é flexível ou rígido? Rígido também, faça um risco. A folha de papel é flexível ou rígida? É flexível, faça um círculo. Você consegue sim mexer na folha de papel, igual eu mexo assim. Olha só, a folha de papel do meu livro, é flexível. A borracha é flexível ou rígida? Já fez o teste na sua? Ela é flexível, façam um círculo. E essa foi a nossa atividade de classe. Para casa vocês farão a página 147. No terceiro tem uma pesquisa que diz assim: pesquise em revistas figuras de objetos que são feitos a partir dos materiais indicados e colhe-as no local adequado. Você vai pesquisar algum objeto feito com lã. Se eu não encontrar nenhum, o que é que eu faço? Você pode desenhar assim? Procure na internet algum desenho e faça o desenho aqui de objetos feitos com lã. Objetos feitos com couro, nós vimos alguns exemplos. Objetos feitos com barro e objetos feitos com madeira. Pesquise na internet, se você puder imprimir, imprima. Caso você não tenha como fazer isto, faça o desenho. Mas capriche no desenho, deixe um colorido bem bonito e na aula seguinte nós faremos a correção. Fico aguardando por quando vocês mandarem a foto dessas atividades prontas para mim. Na nossa próxima aula de ciências, será semana que vem, termine essa atividade. Ok, turma do segundo ano? Eu já agradeço a sua participação na nossa aula de ciências. Um beijo para todo mundo do segundo ano e a gente se vê agora quarta-feira nas nossas aulas de matemática e história. Eu fico te esperando. Um beijo até quarta. Tchau, tchau.